Nossa reunião, é hora de ouvirmos a revelação da graça de Deus. O tema da nossa mensagem é Negando Cristo com suas obras. Está em Tito, a nossa expressão, a epístola de Paulo a Tito, no capítulo 1, no versículo 15, e vamos ler também o versículo de número 16. Bem-vindos sejam todos os nossos irmãos aí no Facebook e os nossos irmãos também pelo YouTube. Bem-haja pelas vossas vidas. Olha lá. Todas as coisas são puras para os puros, verdade. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Versículo 16. No tocante a Deus, olha que frase interessante. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Professam que conhecem, mas o negam com as suas obras. Vamos ouvir o Espírito Santo ministrar e vamos antes fazer uma confissão. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos não na igreja, mas como igreja. Esta reunião poderia acontecer na praça, na rua, poderia acontecer em qualquer lugar, mas nós nos reunimos aqui nesta casa, neste confortável e pequeno salão, para ouvir o Evangelho da graça de Deus. E nós fazemos isso com temor e tremor no Espírito Santo, para que vidas sejam edificadas, libertas e renovadas no entendimento. Eu te peço que tu me uses nesta manhã, porque eu vou usar a tua palavra. E o todo o povo reunido diga amém. Amém. Eu achei essa expressão muito inquietante. Você professar que conhece a Deus, mas você o nega com as suas obras. E este é o retrato dramático que se instaurou nesse país. Um dia Paulo, passando no Areópago, lá em Atenas, diz que o espírito dele ficou como que revoltado por causa da religiosidade daquele lugar. E lá eles colocaram um altar e escreveram assim: ao Deus desconhecido. Para muitas pessoas, Deus é desconhecido, apesar de professar que o conhece. Quando você chega próximo de alguém, e que esse alguém diz que é crente em Jesus Cristo, quando você mostra o Evangelho da graça de Deus, ele diz: não, eu já conheço a palavra. Eu já conheço a palavra, estou indo levar o meu dízimo. Olha, conhece a palavra e está indo levar dízimo? Você não conhece a palavra. Você conhece a lei de Moisés. Você sabe o que é legalismo. Ora, não só o crente, como também quem não o é. Você para uma pessoa na rua, ela diz: quando eu for crente, eu vou me batizar, eu vou dar meu dízimo e vou tomar santa ceia. Eu vou fazer tudo certinho. Mas ela nunca entrou na igreja. Ela não sabe sequer se esses rudimentos é para a igreja do novo pacto. Mas como isso já está tão cauterizado na mente dos religiosos, que a pessoa acha que para ela ser de Deus, ela tem que estar dentro da igreja de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ela tem que dar o dízimo, tomar ceia, ela tem que batizar, ela tem que fazer todo esse script. No final de contas, no final, um ano, 2, ela professa que conhece a Deus.
sem saber que com as suas obras ela o está negando. Ela está dizendo: o que Cristo fez na cruz não basta, e sou eu, com os meus sacrifícios, é que eu vou me manter salvo, é que eu vou me fazer santo, é que eu vou me ver livre do diabo com as suas obras, sem saber que com isso ela está dizendo: o que tu fez não valeu de nada, chamando Jesus de mentiroso. O que vemos em muito local é reunião para chamar Jesus de mentiroso. Haja vista o tal culto de libertação. Se a palavra garante, afirma, atesta e me dá plena convicção de que Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o Filho, o reino do Filho do vosso amor. Libertou ou não libertou? Aí com as minhas obras o pastor diz: culto de libertação amanhã. Quem é que vai libertar amanhã? O pastor e a sua equipe. Com esta atitude ele nega o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Então, o contexto, vê se tem aí, Miguel, se é o versículo de número 8. Volta. É o 9, 10. Vamos lá, olha aqui, olha o que o contexto diz. Quem é que estava negando a Cristo com obras? Esse é o contexto dos versículos 15 e 16 que eu li. Porque existe muitos insubordinados. Quer dizer que insubordinados é que não está subordinado ao Evangelho. Deixe-lhe dizer uma coisa com clareza: os crentes não estão subordinados ao Evangelho. Os crentes são crentes de Bíblia fechada. De Bíblia fechada eles são crentes. Campanha, busca no monte, copo d'água depois de oração. Isso é o crente, tá? Bíblia fechada. Se abrir a Bíblia, não é crente. Se abrir o Evangelho e falar que ele foi escolhido desde antes da fundação do mundo, ele não acredita, mas nem que o raio o parta. Mas não acredita mesmo, meu irmão. Se abrir Bíblia, o crente já não é crente. Nós não. Nós somos cristãos de Bíblia aberta. Tem que estar escrito aqui. Tem que mostrar no Evangelho. Abrir Bíblia e em especial no Novo Testamento. Porque não adianta abrir Bíblia para mim em Samuel. Samuel não é Evangelho, é lei de Moisés. É como alguém me chamar para ir ver um filme do Super-Homem. Chegar lá, está passando um filme do Homem de Ferro. Mas eu não vim ver o Homem de Ferro, eu vim ver o Super-Homem. É, mas porque o Super-Homem também não é Homem de Ferro? Opa, tem manobra. Entendeu? O Super-Homem também é chamado de Homem de Ferro, mas ele tem capa vermelha. O outro é o Homem de Ferro, mas a chuva já está enferrujando. Acabou, tá velho, eu quero novo. Se me chamou para ouvir Evangelho, é Evangelho que eu quero ouvir. E o Evangelho mostra a minha posição. O Evangelho mostra as conquistas de Cristo para a minha vida. Se tirar o Evangelho da Bíblia, a Bíblia é letra que mata. Com o Evangelho, ela é espírito que dá vida. Eu vou repetir: se tirar o Evangelho da Bíblia, a Bíblia é letra que mata. Com o Evangelho, ela é espírito que dá vida. Então ele diz: porque existem muitos insubordinados. Mas eu conheci muitos. Eu já conversei com eles e disse: mas vem cá,
Eu sei que vocês são doutores e eu tenho apenas quarta série, gente, mas está escrito aqui que Deus nos predestinou. Eu sei, mas que se eu pregar isso, como é que a igreja vai viver? Meu amado, mas eu não tenho nada com o que a igreja vai fazer. Eu tenho que pregar o que está escrito aqui no Evangelho. Mas aquele irmão lá não vai gostar, e aquele outro lá não vem mais. Meu amado, nós não temos nada com isso. Nosso compromisso é com a verdade. Os verdadeiros aceitarão. Se Deus deixou escrito, revelou a Paulo para pregar à igreja, como eu vou ocultar? Eu não sou insubordinado, eu estou subordinado ao Evangelho. É o Evangelho que me guia, que está escrito aqui. Ainda, meu amado, você acha mesmo que eu não queria pregar dízimo? Não é? Você não acha, não é? Esse montão de empresário aqui, olha quantas pessoas, tudo ganhando bem, a pessoa ganhando 4, 5, 20, 30 mil reais aqui, meu amado. Eu queria pregar dízimo para ficar rico, meu amado, mas não posso. Não devo. Eu sou subordinado ao Evangelho, meu irmão. Pauradores frívolos. Você sabe o que é um paurador frívolo? Paurador frívolo é aquele cara que entra aqui e diz assim: abre aí que eu vou pregar o Evangelho. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele fecha e diz: é porque o demônio ele vai pegar você. E que Deus me disse, Deus me revela. Da glória. Isso é um paurador frívolo. Depois ele diz que depois do paurador frívolo existe muitos enganadores, especialmente os da... Quem são os da circuncisão? Os da lei, os que pregam obras meritórias, os que pregam jejum, batismo nas águas, os que pregam dízimo, os que pregam toda sorte de obras meritórias. Paulo diz, são os enganadores. Principalmente, especialmente os da circuncisão. Depois ele diz no versículo 11, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem pela unção do Espírito Santo. Ensinando o que não devem, por quê? Por torpe ganância. Então Paulo diz que eles até professam que conhecem, mas negam com as suas obras. Eu vou ler, vamos ler todo o contexto. Foi mesmo dentre eles seu profeta, no meio deles mesmo levantou um profeta lá, deve ser aqueles profetas Balabachúria, que disse, cretenses, era o pessoal de Creta, sempre mentirosos. Meu amado, isto aqui é profético, de tão profético é atual, porque é assim que eu vejo eles, olha lá, cretenses, sempre mentirosos, fera terríveis, ventre preguiçosos. 13, tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. 14, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamento de homens desviados da verdade. Não se ocupem com fábulas, com histórias, com contos judaicos. A igreja está cheia de contos judaicos, né? A igreja gosta de uma história de que Davi, que Samuel, Jefté, que Golias, que Naamã. Naamã é herói da igreja. Vamos botar uma piscina aqui porque é os 7 mergulhos. A muralha de Jericó. A igreja ama uma muralha de Jericó. Cadê em vocês, hein, meu amado? E diz então, para não se ocuparem com fábulas judaicas e nem com mandamento. Meu amado, é para se ocupar com isto ou não é? Não é. E nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Meu amado, saiu do evangelho da graça de Deus, está desviado da verdade. Paulo pregou aos Gálatas no capítulo 1, no versículo 8, ainda que um anjo venha dos céus e vos pregue um evangelho diferente do que tendes recebido, seja anátema. Se desviou da mensagem recebida por Paulo do Cristo ressuscitado, está desviado da verdade, meu amado. Não ouça.
Não preste atenção, porque com as obras estão negando. Foi o que ele disse 15:16, para a gente completar. Vamos lá. Todas as coisas são puras para o puro, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanta mente quanto a consciência deles estão corrompidas. 16, no tocante a Deus eles professam conhecê-lo, mas entretanto negam por suas obras. Quem eram esses? Os da circuncisão, os enganadores, os pauradores frívolos, os insubordinados, aqueles que estavam pregando a lei de Moisés. Negar a Cristo é dizer não às conquistas realizadas por Cristo ao nosso benefício. É negar o sacrifício de Cristo. Se você nega a obra de Cristo na sua vida, você será negado com as suas. 2 de Timóteo 2, versículo 10 ao 13, e aqui há sabedoria, quem lê entenda. Por essa razão, disse Paulo a Timóteo, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. 11, fiel é esta palavra. Esta palavra é fiel. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. 12, se perseveramos, também com ele reinaremos, se o negamos. Ele, por sua vez, nos... E como é que se nega, disse Paulo a Tito, com as suas obras. Meu amado, se Deus tivesse que me dar poder para me ficar com fome de meia-noite às 6 da manhã, ele não teria morrido na cruz. Meu amado, preste atenção, porque eu não quero ser prolixo, mas é preciso que se entenda, porque muitas pessoas estão nos ouvindo em graça. João Batista disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim virá um mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com água também. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Se fosse para mim continuar batizando com água, ele não batizaria com o Espírito Santo. Todas as vezes que eu batizo alguém com água, eu estou negando o batismo do Espírito Santo. Eu estou dizendo, não, o mais poderoso ainda não veio. Porque após João Batista virá um que batiza com o Espírito Santo. Eu estou batizando com água, é porque o que é mais poderoso não veio ainda, só que ele já veio. E eu não nego, eu confirmo, dizendo que vocês, todos vocês, até para dizer que Jesus é o Senhor, vocês fizeram isso pelo Espírito Santo. E as pessoas negam, e estão negadas diante dele. Você sabe, não estão no inferno, dito inferno, não estão longe da mão do Pai, mas estão negadas. Sabe que uma pessoa está negada? É uma pessoa que negou a obra de Cristo, Cristo nega as dela. Você pode bater a cabeça aqui, ficar com fome hoje, amanhã ou depois, Deus não age, porque é pelas tuas obras, e ele diz que o justo vive por fé. Então todas as vezes que eu nego a Cristo, ele me nega pelas minhas obras, porque ele não opera por aquilo que eu faço, ele opera por aquilo que ele já fez na cruz. Então Paulo diz que se perseveramos também com ele, se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Ponto e vírgula. 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. Deus não pode, meu amado, voltar a fazer o que ele já fez. É estar negando a ele mesmo. Você sabe como é que Deus vai voltar? Senhor, salva a minha filha. Não tem como eu salvar a tua filha. Eu já salvei, eu não posso me negar. Eu não posso dizer que o que eu fiz não teve efeito. Senhor, olha, meu amado, e você não ora nunca mais assim não, tá? Senhor,
toma minha filha nas tuas mãos. Eu não posso me negar, meu amado, a tua filha está na palma das minhas mãos e de lá ninguém arrebata. Como tomar ela de novo? Eu estou negando o que eu fiz. Ele não pode, ainda que eu seja infiel, ele não pode negar a si mesmo. Aqui há sabedoria, quem nem entenda, meu amado. As pessoas querem que Cristo se negue. Senhor, passa do seu sangue em mim. Eu não tenho mais sangue, eu já sangrei há mais de 2000 anos. Aquele sangue surge efeito para sempre. Se eu passar o meu sangue em você, eu tenho que me revestir de carne, morrer de novo, sofrer tudo de novo. E você quer que eu negue o que eu já fiz? Eu não posso negar a mim mesmo. Não há mais sangue a ser passado, o sangue já passou. Tem sangue? Tem sangue. Ele pode se revestir de carne e vir aqui. Porque a pessoa se... minha irmã, só o sangue. Não foi o sangue. Ele é espírito. Está sentado no seu trono e por ser Deus habita em cada um dos senhores pela internet. Sois templo do Espírito Santo, meu amado. Deus não pode ser humano, ele não pode negar a si mesmo, ele não pode dizer que tudo o que ele fez não teve efeito. Ainda que você seja infiel, o que ele fez está feito e ponto. Não há nada que você faça em seu benefício que Cristo não tenha feito. Não há. Pastor, eu vou fazer uma campanha, para quê? Para mim ter uma bênção. Ele já te abençoou com todas as sortes de bênção. Não há nada que você faça que Cristo não tenha feito. Ele já fez tudo na cruz. Ele disse, está consumado. Hebreus 9, 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo. Não. Volta para lá. Pô, vocês colocam essas coisas, não é possível. Quando, porém, o quê? Que nós lemos o quê? Quando, porém, veio Cristo. Ele já veio? O quê? Ele já veio? Então espera aí. Porque ele disse aos judeus lá naquela noite, fazei aos judeus naquela noite, fazei isto em memória de mim até que eu... Ele já veio, ele já voltou, ele mora em mim, ele mora em nós. É para parar de fazer ou para continuar? É para parar. Naquela noite, reunido com os judeus, naquela noite, Paulo não estava para trazer a revelação. Ele estava lá com Judas, com João, com os 12. Ele disse, vocês vão fazer isto em memória de mim. Em memória por quê? Porque ele ia morrer na sexta, iria morrer no sábado, ou iria morrer na sexta, ia estar morto no sábado, e só iria ressuscitar na segunda. Então só se faz algo em memória de quem está morto. Ele disse, porque vocês vão me ver morto, a geração futura vão me ver vivo, porque eu vou voltar, eu vou ressuscitar. Aleluia. Vocês vão fazer isto em memória de mim, mas vocês vão fazer em memória até que eu volte, porque quando eu voltar eu vou estar vivo, e não se faz nada em memória de quem está vivo. Aleluia. E no domingo de manhã Maria foi até o túmulo e olhou lá dentro, estava vazio, os lençóis revirados. Ela procurou e uma voz falou com ela. Ela disse, onde vocês o colocaram? E ela olhou e disse, Senhor, mestre. Ele disse, não me toques, que eu ainda não fui para o meu pai, vosso pai, o meu Deus, o vosso Deus. Ele voltou há mais de 2000 anos e faz morada nos crentes, e os crentes ainda estão dizendo, nós estamos fazendo isso em memória de ti. Só que não pode me negar com as suas obras. Você fazendo isso está me negando. Eu estou vivo. Não se faz nada em memória de quem está vivo, amado. E a revelação em Hebreus 9:11 diz que quando, porém, Cristo veio ou não veio,
Diga: veio. Está vivo. Quando, porém, Cristo veio como um sumo sacerdote dos bens já realizados, os bens já estão realizados, ou é vocês que têm que realizar com os seus sacrifícios, com o seu jejum, com as suas buscas, com os seus montes? São vocês ou é Cristo? É Cristo. Como é que vocês estão negando isto que Ele fez com as obras de vocês, meus amados? Cristo veio como um sumo sacerdote dos bens já realizados. Está realizado, eu não posso negar isso. Eu tenho que crer, eu tenho que confessar, eu tenho que receber, e isso vai se manifestar em nossas vidas pela atitude de fé. E os crentes dizem: não, eu tenho que expulsar o Satanás. Mas em Hebreus 2,14 diz que ele já aniquilou. Eu tenho que me converter a cada dia. Mas o Evangelho diz que Ele já me salvou, não pelas obras que eu faço, mas pela sua determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do tempos eterno. Quando, porém, veio Cristo, como um sumo sacerdote dos bens realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Tem um versículo 12? Não tem. Não por meio de sangue de bode e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, Ele entrou no santo dos santos, todo culto, Ele entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. A redenção significa que Ele tirou o pecado, Ele me remiu, Ele me salvou. Quando? Até a copa ou para sempre? Para sempre. Aí vem um pastor e vão fazer vocês negar isto aqui, tá? O pastor semana que vem vai fazer um culto de libertação, porque senão vocês vão para o inferno. E com essas obras, vocês professam que conhecem a Deus, mas vocês estão negando tudo isso com essas práticas, com essas obras. Este é o tema da mensagem. Toda obra meritória e toda justiça, ela anula o sacrifício de Cristo, ainda que não pode ser anulado na sua vida, mas torna sem efeito na sua vida. Olha lá, Gálatas 2:21, olha aí, é um clássico, né? Não anula a graça de Deus, ainda que ela não pode ser anulada, mas na minha vida ela se torna sem efeito, porque eu tenho que fazer os mesmos rituais da lei para alcançar benefícios. Quando a graça de Deus já me cobriu a minha vida, Ele diz: eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, mediante as obras, mediante jejum, mediante o dízimo, mediante ao pagar o preço, a uma vida de sacrifício, segue-se que morreu Cristo, hein? Então, para os crentes, Cristo morreu em vão. O que é isso aí? Isso aqui? Vou me batizar, eu vou me tornar uma nova criatura. Entendi. Então, com essa atitude, Cristo morreu em vão, porque o Evangelho diz que quem está em Cristo não é quem batizou nas águas, é quem está em Cristo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, a lei com os seus rudimentos e os seus mandamentos se passaram, e agora na graça tudo se fez novo. Olha vocês libertos, transformados, regenerados, perfeitos em Cristo. Essas atitudes vão anulando a graça de Deus, vai dizendo que Jesus Cristo morreu em vão. Se eu tenho que fazer, então Ele morreu em quê? Morreu à toa, morreu em vão, não serviu para nada. Se eu tenho que ficar com fome, então Ele ficou 40 dias em vão. Se eu tenho que oferecer sacrifício, Ele ofereceu dele na cruz em vão. Se eu tenho que trazer algo para o altar, então aquela oferta que Ele se ofereceu para os meus pecados foi em vão. Mas eu não anulo a graça de Deus,
Eu não anulo com as minhas obras, eu não anulo a graça de Deus. Pregou Paulo à igreja dos Gálatas e pregamos nós. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei de Moisés, segue-se que morreu Cristo em vão. Filipenses capítulo 3, versículo 8 e 10, olha, ao 8 ao 10, olha. Sim, deveras eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas, e eu os a considero como um refúgio para ganhar a Cristo. 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria. Você sabe o que é justiça própria? Sabe o que é? Deixa eu ver se é como você entende. O camarada roubou o carro. Qual é o meu dever como cidadão? Chamar a polícia prender ele e a justiça lá tomar as decisões cabíveis. O que é justiça própria? Ele roubou o carro, eu pego ele, amarro, bato e espanco. Isso aqui é justiça própria. Sabe o que é justiça própria dentro do convívio de igreja? Eu jejuei, eu dei o dízimo, eu fui ao monte, eu louvo, eu prego, isso aqui é justiça própria. Isto é obras meritórias. Ele diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria. Nós ensinamos, nós não temos justiça própria. Ué, então quem foi que libertou vocês? Cristo. O quê? Cristo libertou o Senhor. Como? Na cruz. Isso só não basta. Basta, porque a graça dele nos basta. Essa igreja é porta larga. Vocês acreditam então que Jesus na cruz do Calvário libertou vocês? E eu que sou porta larga. Acreditamos que nele nós estamos aperfeiçoados, acreditamos que nós estamos selados, batizados, selados para o dia da redenção, inseparáveis do seu amor. Nem morte, nem altura, nem anjos, nem principados, nem nenhuma outra criatura. Nós acreditamos que nada nos separa do amor de Deus. Não há justiça própria em nós. A honra e a glória é dele. Diga Abba, Pai. Diga Abba. Não tem justiça. Aqui não tem pavão. Aqui não tem soberbo, aqui não tem a unção de Elias dobrada sobre a vida de um homem. Aqui ninguém está pingando azeite no tico-tico, no fubá, meu amado. Aqui é Cristo. É Ele que opera tudo e em todos. É Ele que liberta, é Ele que cura, é Ele que transforma, é Ele que guarda, é Ele que levanta, é Ele que abate quem se levanta contra você. É Ele, porque a glória é dele. Não há ninguém igual a Ele. Ele é magnífico, esplendoroso, soberano, amoroso. Ele é Rei de reis. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória. E ser achado nele não é ser achado numa placa, não é ser achado numa denominação, não é ser achado no bispo, no apóstolo, no cardeal de Roma. É ser achado em Cristo, é ser achado naquele que abriu a mão de um lado, abriu o outro e disse: está consumado. Tomé, porque você vê, você crê. Bem-aventurados serão aqueles da graça de Deus que não me viram, mas creram e não negam a minha obra. Nós cremos, meu amado. Não foi preciso ver. Eu acredito que na cruz do Calvário Ele estava obtendo eterna redenção. Eu acredito que na cruz do Calvário Ele estava me selando para a vida eterna, perdoando todos os meus pecados e os meus delitos. O santo tornou os malditos santos.
e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé e não em obras. Obras traz soberba, traz orgulho, pavonice. Eu já cheguei em ministério que quando um obreiro entrava com um sapato preto, vermelho e entrava com uma gravata marrom cuscuz, parecia que entrou o Deus, por causa de obras próprias, obras meritórias. Homens que entravam dentro da igreja com ternos caríssimos e com a maleta 007, parecia mais o pregador James Bond. Homens com anéis no dedo. Eu sou doutor em teologia, eu sou poliglota, e alguns já subiam aqui falando em língua. Parecia até o Fred Frist. Eu disse, gente, mas isso é justiça própria? Isto é orgulho, isto é vaidade, isto é trazer honra e glórias para si? Até João Batista, que não entendia muito de exaltação a Cristo, dizia, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Na graça de Deus nós entendemos, é necessário que ele cresça e que nós venhamos a desaparecer, para que a honra e a glória se manifeste. Só o Espírito de Cristo manifestado nesse local. É para isso que nós estamos aqui. Honras e glórias a Jesus Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé e não em obras. 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Ui, mas os crentes não conhecem o poder da ressurreição. Mas não conhecem mesmo. Os crentes agem como se Jesus ainda estivesse morto, meu amado. Você entra no local, parece um culto fúnebre. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Serei, já sou mais alvo que a neve, lavado, regenerado, não pelo lavar das águas batismais cheia de cloro em cima dos ditos altares, mas nós fomos lavados e regenerados pelo lavar regenerador do Espírito Santo, que foi derramado em nós por Cristo Jesus. Quem recebe, diga glória. É o lavar regenerador, muito mais alvo que a neve, pelo sangue de Jesus. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Vai prestando atenção nas palavras que vão golpeando, porque aqui não se lê Bíblia igual lê o livro da Ana Maria Braga. Primeiro, poder da ressurreição. Quando ressuscitou, diz que ele levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos... Tem que saber disso. Depois diz que tem que conhecer a comunhão dos seus sofrimentos. Não é o meu sofrimento, foi o de Cristo. Não é o meu sacrifício, foi o de Cristo. Não é a minha oferta, é a de Cristo. Não é as minhas obras, é as obras de Cristo. Na cruz, eu estou em comunhão com esse sofrimento dele. Estou de acordo. E depois ele diz então a última frase: conformando-me com ele na sua morte. Pronto. Em níveis espirituais, eu não tenho que praticar nada, porque eu estou conformado do que ele fez na sua morte. Mas os crentes não se conformam? Não. Mas se for para viver um evangelho assim, é fácil demais.
Esse evangelho é básico. Vem. Eu vos convido a viver pela fé. Vem. A hora que o ataque vir na mente, você não ter que usar vela, não ter que usar fita, não ter que usar copo água e resistir a tua mente. Para onde você for, o ataque na mente vai, e você, maduro pelo domínio do Espírito Santo, tem que dizer: não posso fazer isso, porque eu sou uma nova criatura, eu sou regenerado em Cristo. Vem andar nesse mistério, vem andar nesse tapete de fogo, vem. Vem. Vocês gostam muito de quando alguém bate o pé, vocês correm para o monte, anulando o sacrifício de Cristo. Vocês gostam muito de manter um pandeiro quando alguém ruge lá do outro lado. Um gato mia, vocês vê demônio, aí faz um jejum. Vem andar no Espírito da graça. Vem ver a tua carne se levantar como gigante, como um leão que ruge, e você não ter nada para se apegar, não ter fita, não ter água, não ter sal, e ter que confessar que tu és uma nova criatura, e ter uma luta travada entre a tua carne e o teu espírito. Vem andar nesse tapete de fogo, vem. Para andar aqui, meu irmão, a mente tem que ser lavada e regenerada. Para andar nesse mistério aqui e suportar os ataques que estão na mente, tem que ser de fato uma nova criatura, não com obras, não com coisas exteriores, que isso é religiosidade, mas tem que ter uma vida transformada no espírito de santidade produzida por Cristo e não por homens. Vem. Para andar nesse evangelho, é melhor fazer uma campanhazinha lá na igreja mesmo, porque se não tiver resultado eu falo que o povo que não teve fé. Continua fazendo isso. Se andar em graça aqui, o Espírito da graça vai provar vocês, vai mostrar quem tu és quando tu estiver sozinho. Porque na igreja o pessoal gosta de fogo no pé, fogo na mão, fogo no cabelo, era fogo por fogo. Quando sai lá na rua, passa a menina da academia, ele é fogo no pé, fogo na mão, fogo no cabelo. Já vi. Vem andar em graça, que o Espírito Santo está ativo em você 24 horas por dia. Nossa convivência com Deus não se limita nesta reunião. Nossa convivência com Deus é aplicada quando nós saímos daqui. É uma convivência do Espírito Santo em vida prática, diária, 24 horas por dia. O Espírito Santo te guiando: não faças, não tocas, não pode fazer isso, tu és santo, tu foste comprado, tu és renovado, a tua mente está ativada. Olha, aí tem disciplina, aí tem disciplina, aí tem disciplina. E tu vai sendo guiado pelo Espírito Santo. Quando você descobre que a sua suficiência não vem das suas obras, mas sim do que Cristo fez, quando você se conforma do que Ele fez na sua morte. Eu estou selado para a vida eterna, eu sou o templo do Espírito Santo. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Nós somos de Jesus, nós somos de Jesus. Tem um espírito de santidade dentro de nós. Nós declaramos as obras de Cristo na cruz. Isso que nós pregamos. A igreja não se conforma com a morte de Cristo e querem fazer o que Ele já fez. Querem imitá-lo. Mas Jesus não jejuou? Nós temos que jejuar também. Mas Jesus também não se batizou? Nós temos que batizar também. Mas Jesus bebeu vinagre, vocês vão ter que beber também. Cuspiram em Jesus. Vem cá. Quem é o primeiro? O primeiro irmão. Não, pastor, deixa. É melhor andar no Espírito mesmo. Vamos. Pastor, prega Paulo pra gente. Ele fez para que você não fizesse. Ele foi o nosso substituto. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nós, uma vez mortos ao pecado, pudéssemos viver no Espírito para Ele. Não é para mim imitá-lo. Se tiver que imitar a Cristo, quando você morrer, ao invés de botar no caixão, eu te boto numa cruz e coloco uma coroa de espinho na tua
teu lado, e no lugar de água eu te dou vinagre. Quem quer, diga amém. Ninguém. Até vocês acostumarem, eu vou treinando. Amados, definitivamente eu vos declaro no temor do Espírito Santo. Não é por obras, é por graça. Não é pelos teus feitos, é pelos feitos de Cristo. Não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Ele já fez. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a obra, mediante ao sacrifício. Vocês são salvos, só vão ser salvos se vocês dão o dízimo certinho. Se não der o dízimo, vai para o inferno. Vocês são salvos mediante a fé. Agora preste atenção, aprenda. E isto, a salvação, não vem de vós. Ela é um dom de Deus. Ponto e vírgula. 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. E o que a igreja faz? Você está vendo aquela irmã ali? Estou. A missionária que ganhou ela para Jesus. Quem? A missionária me ganhou para Jesus? Se eu sou dele desde antes da fundação do mundo, meu irmão, não há glória humana. Tá vendo aquela irmã lá? Aqui, ó. Foi muito jejum e oração para essa irmã. Ah, irmã, passou para crente? Passei. Irmã, vou dizer uma coisa para você agora que você está salva. Eu já orei e jejuei muito para você, tá, coisinha? Aí tem uma que bate assim, já viu? Ui, dá uma raiva. Raiva santa. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É Ele, foi Ele, será sempre Ele. Não deixou espaço para homens. Ele não aceita a aparência do homem, essa barbonice, essa glória, essa soberba humana. A igreja está revestida de obras, de religiosidade. Eu fiz, nós fizemos, nós vamos sair para ganhar almas. Ei, alô, ninguém pode vir a Cristo se o Pai não o trouxer. A igreja está cheia de pessoas procurando, sabe o quê? Outra coisa que não seja verdade de Deus. Se pregar verdade nas igrejas, elas vão ficar vazias. O povo não está em busca de verdade. O povo está em busca de negócio com Deus, de barganha com Deus, de dinheiro, de namorada, de mulher. Ninguém quer nada com Deus. Os que querem com Deus estão reunidos aqui pela internet. Campanha de Jericó, não aconteceu nada na campanha de Jericó naquela igreja, ele vai para eles, aí faz a campanha do jejum de Daniel. Tem ou não tem isso? Tem ou não tem? Estou ligado na lei, meu amado. Aí não consegue nada no negócio de Daniel, aí vai meu amado, essa palavra é clara, não vem de obras para que ninguém se glorie. Romanos capítulo 11, olha aí, Romanos 11, versículo de número 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Somos nós, o remanescente somos nós. Versículo 6. Aí o pastor me perguntou como eu consegui escrever isso, porque isso aqui, ele falou, isso aí dá reforço na sua pregação. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é. O que se prega aí fora não é graça, coisa nenhuma. Tem obra? Tem? Não é graça. Tem dízimo? Não é graça. Tem soberba, tem orgulho, tem homens salvando, tem homens libertando, tem homens curando, tem milagre com a hora certa. Quarta-feira que vem, o grande homem de Deus vai tirar caroço de Suncê. Suncê é do outro lado.
eu esqueço? E tirar caroço disso um ser, rapaz, desenfia. E tirar caroço, desenfia lá na lei, meu irmão. Aqui o povo é abençoado, aqui o povo é escolhido, aqui não tem caroço em ninguém. Aqui não tem caroço, meu amado. Aqui tem olhos iluminados. Esse Cristo ia reunir pessoas para tirar caroços, meu amado. Até Pedro, que não entendia muito bem desse tipo de mensagem, diz que ele já levou sobre si os nossos pecados e pelas suas chagas nós fomos sarados. Olha quanta gente sarada. Quem está sarado, diga Abba Pai, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória. Tirar que caroço de você, meu irmão. Eu vou fazer reunião para tirar seu caroço, para depois você me dar R$20. Você levar um lenço suado, para você levar uma carteirinha, para você levar uma mãozinha com a lâmpada azul. Que é isso? Me perguntou eu e o presbítero Miguel, o que é isso aí? Você não está sabendo não? Isso aqui é o propósito de Jeová, a mão azul de Deus sobre a minha vida. Sai fora. Mão de Deus azul com uma luz, meu irmão. Isso é religiosidade, isso é obra. E se é pela... Meu amado, você é salvo pela graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. O que está aí fora é obras, não tem graça. Graça é favor e merecido. Eu não tive que fazer nada e Ele fez. Eu não pedi para ser salvo e Ele me salvou. Quem aqui, quando nasceu, no primeira hora que saiu, a mãe falou: salva meu filho, Jesus? Ninguém. Já vieste salvo, sem merecer. Não merecia. E Ele te salvou. Ele quis. Tu és dele. Sempre foste dele. Foi Ele que te guardou, Ele te guarda e permanecerá guardando. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Diga não às obras. Diga não a uma vida de religiosidade. Quem vive de obras e de religiosidade quer convencer com o exterior, uma santidade externa e não uma transformação interna feita pelo Espírito Santo. Quer trazer glória para si. Todo religioso quer trazer glória para si. Eu não corto cabelo porque eu sou santo. Eu não uso brinco porque eu sou santo. Eu não uso bermuda porque eu sou santo. Eu não como maionese e Helmas, porque Hells e Mens é homem do inferno. Então eu não como maionese e Helmas. Isto é obra. Isto é legalismo. Isto é negar a obra de Cristo. Isto é viver uma vida de religiosidade com o exterior. E Deus não aceita a aparência externa do homem. Deus não quer exteriores. Deus quer interior. Deus quer coração puro. Não adianta agradá-lo com os lábios se o coração estiver longe. Aprenda definitivamente isto. É com o interior, é com o espírito renovado, a mente renovada. Não adianta pular e saltar no mistério dentro da igreja e não falar com o seu vizinho. Não adianta dizer que é a missionária do pé roxo se você não tem condição de perdoar e amar o seu próximo. Nunca diga que você é nada se você não pode amar. Você pode conhecer todos os mistérios, você pode conhecer toda a riqueza, você pode entregar o teu corpo para ser queimado, mas ouça o que o Espírito da graça diz nos meus lábios: se você não tiver amor, você não é nada, é como um símbolo que retine. Transformação é aqui dentro, é no homem interior. É onde Cristo fez a obra. Deus não quer obras. Deus quer graça. Marcos capítulo 11, no versículo 12, diz: enquanto Jesus estava nos dias de sua carne,
No dia seguinte, quando saíram de Betânia, diz que ele teve fome. 13. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Segura. Coloca, tem um 14? Tem um 14? Depois tu volta no 13. Então, lhe disse Jesus, disse a figueira, nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os teus discípulos ouviram isto. Coloca o versículo 13. Diz que Jesus teve fome. Ele olhou de longe e viu uma figueira. A figueira faz o processo ao contrário das outras árvores. As outras árvores primeiro colocam as folhas, as flores e depois dão fruto. A figueira primeiro coloca o fruto e depois usa as suas folhas para esconder os seus frutos dos predadores. Quando Jesus olhou a figueira e viu cheio de folhas, na ordem natural, ela estava cheia de frutos. E ele foi até lá procurar os frutos. Mas quando ele viu e chegou lá, aquela figueira era uma farsa. Deus não quer folhas. Deus quer frutos. Deus não quer obras. Deus quer graça. Deus não quer sacrifícios. Deus quer misericórdia. Os crentes aí estão numa roubagem. Estão como uma figueira, só tem folhas. E as vidas sedentas, quando chegam perto delas, não tem frutos. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver nela, porventura, com certeza, acharia alguma coisa, frutos. Aproximando-se dela, ele não achou nada senão folhas, porque não era tempo de figos. Ora, se não era tempo de figos, por que ela estava cheia de folha? Querendo convencer alguém que ela tinha fruto, quando na verdade não era tempo, e ela não podia dar frutos. As pessoas estão querendo falar de Deus, mas o negam com as suas obras. E quando as vidas sedentas vão procurar Deus, o que encontra? Ameaça, condenação, acusação, dedo em riste, condenação, inferno, diabo. Mas vocês não têm fruto, porque o fruto verdadeiro quem pode dar é quem experimentou a graça e a misericórdia de Deus, e a sua boca exala o bom perfume de Cristo. Aqui estão pessoas que têm frutos do Espírito. Chega de folhas, chega de religiosidade. Você sai no domingo de noite na rua aí, você vê figueira, pessoas de terno e gravata, de coque, vestido, nada contra, hein? Mas o que você vê quando você olha alguém de terno, gravata, uma mulher de coque com vestidão lá embaixo? Aquela mulher é da igreja, é uma figueira. Porque quando você vai até ela, sabe o que ela diz? Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não tem frutos. Porque em Cristo, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quem dá frutos, não abre boca para condenar. Quem tem frutos, tem domínio próprio. E sabe o que Jesus disse a ela? Olha lá. Disse a figueira, hein? 14, versículo 14. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. Ficarás infrutífera, porque o seu negócio é exterior, é enganar, é negar. Eu tive fome, fui até você, pensando que você tinha fruto, mas o que você tinha era exterior. O que você tinha era religiosidade. O que você
E eu não quero isso. Não adianta colocar ali na placa culto de libertação. Não é Geraldo que liberta. Você não está aqui atraído pelo que um homem pode fazer. Você não viesse aqui pelos sinais. Você veio até aqui porque você se alimentou da verdade e você está seguindo ela. Deus não quer obras da lei, quer graça. Deus não quer sacrifício. Deus quer misericórdia. Deus não quer folhas. Deus não quer religiosidade. Deus quer frutos. Romanos capítulo 7, já estou terminando, 5 minutos. Olha, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Toda a vida sacrificial da lei de Moisés, toda obra, tudo que é pacto da lei, tudo o crente tem que morrer por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, com o fim de frutifiquemos para... Nós não pertencemos mais à lei, nós pertencemos àquele que ressuscitou. E assim, só assim vamos frutificar para Deus. Porque enquanto estivermos na lei, enquanto estivermos nas obras, nós damos frutos para a denominação, damos frutos para o pastor. Pastor, trouxe mais um aí. Aí, pastor. O camarada passou bêbado lá na porta, tropeçou, caiu na porta da igreja. Aí para o obreiro, aqui passou mais um. Fruto do evangelismo. Dando frutos para a denominação, dando frutos para o pastor, dando fruto para a convenção. Mas quando nós morremos para a lei, nós vamos frutificando para Deus. Depois ele diz no versículo 5, não acabou não, calma aí, não dá glória ainda não. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realça pelo Exu, pela pomba gira, pela pomba que roda, pela que pula então, vai lá, pela pomba que pula. As paixões pecaminosas postas em realce era pela lei, operava em nossos membros a fim de frutificar para a morte. Então, enquanto estávamos debaixo do rudimento da lei, de batismo, de Páscoa, de imposição de mãos, tudo isso aqui é glória humana. Porque todas as minhas mensagens têm isso. Se a mão de Deus já está sobre a sua vida, não basta, não vai ser a minha, né, meu amado? Acabar o culto aqui, pastor, vem cá que o pastor agora vai orar por você. Aí o pastor vai botar a mão sobre a sua cabeça. Mas se a mão de Deus que já está sobre a sua vida não basta, como que bastará a minha, meu amado? Isso aqui é frutificar para a morte, é negar Cristo. Cristo já está em mim. Tudo que eu preciso de Cristo já está em mim. Eu sou templo dele. Templo significa que ele mora em mim. A fim de operar, frutificar para a morte. 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos libertos da lei. Estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. É novidade de espírito ou é caducidade da letra? Novidade de espírito. O que quer dizer caducidade da letra? Devorador vai na sua casa, Jesus vai voltar, olha o inferno, busca no monte, campanha semana que vem, a mesma coisa sempre. O que é a novidade de espírito? É você ter a mente renovada e entender essas verdades. Deus não quer uma vida de religiosidade, Deus quer uma vida e fruto no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22, já estamos terminando, diz isso, olha lá. Mas o fruto do Espírito é rodar pandeiro, é falar em línguas. O fruto do Espírito é subir o monte, é fazer uma campanha de Jericó. O fruto do Espírito é o quê?
Vamos lá. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e quanto a essas coisas não há lei, não há obras. Então quer ver? Porque madura é assim, quando uma árvore dá fruto igual a figueira? É porque a pessoa está madura, a árvore já está adulta, então ela dá o fruto. O crente, quando ele é espiritual, que ele está maduro, eles pensam que o crente fala em língua. Ih, aquele cara ali é espiritual, ela ali fala em língua. Ui, aquele cara lá, olha, ele prega muito, ele tem um dom do Espírito Santo. Não. Quando uma pessoa está madura, ela dá frutos. Uma árvore está madura, ela dá fruto. E no nosso caso aqui, os frutos são esses. Volta o 22. Olha lá. O fruto do Espírito, com E maiúsculo. Quando o crente está maduro, está dando seus frutos, e que Jesus vem para buscar os frutos. Lembra da figueira? Ele não quer folha, ele quer fruto. E qual é o fruto que ele quer em nós? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Aonde você encontra isso? Em alguém soberbo? Não, em alguém igual a mim, que era um miserável, que não tinha direito a nada, e ele, por seu amor, fez uma obra em mim. Quando eu vejo alguém, a mesma misericórdia que ele usou em mim, eu vou usar no irmão. A pessoa vai dizer: nossa, jamais esperava isso do Senhor. Eu também não esperava de Cristo, mas assim como ele me perdoou, eu também perdoo você, por mais grave que seja. Como eu não tinha direito em nada, e esta graça está em mim, eu estou maduro, eu exalo o fruto, porque quando ele vem, ele quer fruto, e este é o fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. 23, vamos lá, está chegando a hora. Mansidão, domínio próprio, e quanto a essas coisas não há lei. 24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. 26, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Sabe o que é vanglória? É aquela pessoa cheia de si, que nega a obra de Cristo, que acha que foi ela que fez, que foi ela que conquistou, que foi ela que buscou. Eu busquei a Deus, eu tenho um dom de profecia, eu sou profeta aqui, você sabia? Isso é vanglória. O dom é do Espírito Santo. É Ele que usa, é Ele que liberta, ainda que use o homem, mas a glória sempre será de Cristo. Eu quero terminar com Hebreus capítulo 3, por favor, Wagner, guarde só mais 2 minutinhos lá. Hebreus capítulo 3, olha, eu quero ler essa palavra, olha só. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. É para considerar o que ele fez. Versículo 2: o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. 3: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Tem sido considerado digno por quem? Porque a igreja não considera Jesus maior do que Moisés. Todos os feitos da igreja estão debaixo de Moisés. Moisés fez, mas Jesus é considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. 4, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. 5, vamos, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. 6, Cristo, porém, como filho, em sua casa, o qual são os templos aí fora. Preste atenção, a casa de Cristo somos nós. Não existe esse negócio de eu vou à casa de Deus. Existe esse negócio de eu, como a casa de Deus, vou me reunir com os outros irmãos.
Cristo, porém, como filho em sua casa, o qual somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Exultação da esperança é quando eu confio, quando eu acredito, é a confissão de fé na obra de Cristo. Esta é uma exultação da minha esperança. Eu sei que eu não posso ser confundido. Eu sei que Cristo não pode abrir mão de mim. Não pode. Ele não pode voltar atrás. Ele não pode negar a si mesmo. Da palma da mão do Pai, nós estamos presos nela. Eu vou usar uma referência do Antigo Pacto, em que ele disse por meio do profeta Isaías: ainda que uma mulher esqueça do filho do seu ventre, eu todavia não me esquecerei de vós, porque vocês estão gravados na palma da minha mão. Em João, no capítulo 10, no versículo 27, Jesus, nos dias de sua carne, disse: eu conheço as minhas ovelhas, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, porque da palma da mão do Pai, ninguém as arrebata. Quando Paulo volta do terceiro céu, ele prega aos romanos, dizendo que nem morte, nem vida, nem altura, nem os anjos, nem os poderes, nem os principados, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E como Paulo está nas nuvens como grande testemunha junto com os outros irmãos que dormem no Senhor, eu estou aqui nesta manhã lhe dizendo que Cristo morreu pelo nosso pecado e ressuscitou pelas nossas justificação. No pacto da graça de Deus, ele nos selou com o Espírito Santo da promessa, perdoando todos os nossos pecados, e nos santificou pelo seu Espírito, fazendo de nós santuário, morada do seu Espírito. Ele agora mora em nós e quer que nós acreditemos nas obras que ele fez na cruz e não venhamos a duvidar dos seus grandes feitos. Nós não podemos anular a graça de Deus. Se é por meio do meu sacrifício, se é por meio das minhas obras, segue-se então que Cristo morreu em vão. Mas nós não anulamos a graça, nós confessamos, nós declaramos por meio dos nossos lábios que Jesus Cristo está vivo, nos salvou, nos libertou. E quando Paulo volta do terceiro céus e que pede para tirar o seu espinho, ele disse: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e a minha graça até basta. Estamos seguros, estamos conscientes que em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores, e que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E eu vos deixo ir para casa com esse versículo de 2 de Coríntios 4:13. Olha lá, vamos lá, vamos, 2 de Coríntios 4, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos. E o 14, ele diz: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. É isso que eu deixo para os senhores como mensagem do Evangelho: que vocês descansem em Deus, nenhum mal vos sobrevirá, praga nenhuma chegará à vossa tenda, porque ele já deu ordem a anjos a vosso respeito. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.